O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao entrar em Cafarnaum, chegou a Jesus um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora o criado ficou são. Entretanto, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava de cama com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E assim, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, hoje na liturgia, no Evangelho, nós podemos refletir várias coisas, tá bom? Diante desse Evangelho, diante da primeira leitura da liturgia de hoje, que é do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 1 a 15, se não me falha a memória. Amados irmãos, o que nós podemos ver nesse Evangelho, né? Primeiro nós podemos ver a humildade do centurião. Então, um soldado romano, uma pessoa que esperasse que ele não tivesse tanta fé e tanta dedicação em procurar Deus para curar o seu escravo, né? O seu criado, que estava doente, paralítico e sofria dores enormes, né? Então ele teve esse cuidado, né, de ir até Jesus Cristo, né, interceder. Aqui você pode demonstrar a intercessão também. A intercessão é muito importante, né? Nós podemos interceder pelos nossos, até mesmo pelas pessoas que nós não conhecemos, né? E aquelas por quem nós somos obrigados a interceder, né? Então a intercessão é muito importante, muito importante. E que a intercessão seja feita com humildade, né? Que a gente se coloque no nosso lugar humildemente. A oração por si só já é um sinal de humildade, né? Que a gente possa, na humildade, pedir e rogar a Jesus por nós e também pelos outros, né? Não rezar apenas por nós, mas procurar interceder pela cura, pela libertação, pelo bem do outro, né? É importante a intercessão, né? E essa intercessão ela tem que ser humilde, né? Tem que ser com humildade. Nós, seres humanos, temos que nos colocar no nosso lugar. Muitas vezes nós fazemos oração impondo a Jesus Cristo,
né? Determinando que Jesus faça algo, né? Não, vai ser agora e tem que ser agora mesmo, né? Não, não é assim, gente. Vamos se colocar no nosso lugar, né? Jesus é Deus. Então a gente se coloca humildemente. Ó, Senhor, eu não sou digno, Senhor, que vós faças isso por mim, mas se vós quereis, vós podeis fazer. Né? O centurião disse, eu recebo ordens e dou ordens também. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu digo faça, ele faz. Então, o centurião está reconhecendo que Jesus tem o poder de fazer todas as coisas. A Deus nada é impossível. Na primeira leitura de hoje mesmo, Deus fez com que uma senhora já idosa, já tinha passado o seu ciclo de dar a luz, né? Ou seja, não tinha mais, cientificamente falando, né? Não tinha como ela mais se tornar grávida, porque já tinha passado seus tempos de mulher, né? Dá para entender, né, gente? Então, ela não tinha mais o seu ciclo menstrual. Então, Jesus fez com que a esposa de Abraão, Deus, fez com que ela desse a luz. Para Deus nada é impossível, né? Mas nós temos que ser o quê? Humildes perante Deus e obedientes, né? Então Deus tem o poder de tudo, ele pode fazer todas as coisas. Ele mesmo diz: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, mas tem que ser um pedido com humildade, né? Tem que ser um pedido simples, né? Nós temos que nos colocar no nosso lugar e confiar em Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, né? Então nós podemos ver isso. Falando em Abraão, nós podemos ver a fé, né? Abraão é o pai da fé, ele é nosso pai, é o pai da fé, né? Então, pela fé, nós podemos realizar tantas coisas e pedir tantas coisas a Deus, né? Vejam a fé desse centurião. Jesus disse: eu não encontrei em Israel tamanha fé. Israel, o povo de Deus, os hebreus, é o povo escolhido de Deus, é o povo da herança de Deus. E Jesus falou: eu não encontrei no meu povo, na minha casa, no meu povo, na descendência de Davi, de Isaac, de Jacó, de Abraão, não encontrei tamanha fé. Eu encontrei no estrangeiro, num homem de fora, essa fé. É como que Jesus estivesse dizendo assim: cadê a fé que Abraão deixou, né? Como se a fé tivesse escondida. Né? Então, amados irmãos, nós temos que ter fé. A fé é aquilo que nos sustenta. Jesus mesmo fala, né? E está escrito nas Sagradas Escrituras: o meu justo viverá da fé. Então, a fé é aquilo que nos sustenta. A fé é aquilo que nos faz estar de pé diante de tanto sofrimento. Nós temos que ter fé em tudo, né? Acreditar em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo, para ficarmos de pé diante de tanto sofrimento que estamos passando, para acreditar que Deus pode realizar na nossa vida tudo que é impossível aos homens. Deus pode fazer na nossa vida acontecer. Ele que tem o poder de todas as coisas, então nós devemos depositar nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Acreditar, confiar e esperar. É isso que Deus quer. Então, às vezes, Deus não encontra nos seus, como não encontrou em Israel. Não encontra a fé que é necessária para tudo na nossa vida. E aí Deus diz: amados, olha só o que Jesus fala. Em verdade vos digo, em Israel não achei ninguém que tivesse fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, que é o restante do mundo. Deus veio para Israel, Jesus veio para o povo de Israel. Nosso Deus, ele é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó. O povo eleito de Deus é Israel. E Jesus veio para Israel. Mas só que muitos em Israel não reconheceram Jesus como Deus e não creram que Jesus é Deus. Amados irmãos, Deus queira que o povo de Israel se converta. Porque se o povo de Israel não se converter, olha o que Jesus fala, olha.
muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa, ou seja, no reino de Deus, nos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino, ou seja, os filhos de Israel, o povo de Deus, os eleitos de Deus, serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, a ausência de Deus, o inferno, o fogo que não se apaga. Entenderam? Vocês estão entendendo a importância de nós termos fé em Deus? Porque se vale para o povo eleito de Deus, se vale para Israel, o povo de Deus, a descendência de Deus, a descendência de Davi, se vale para ele, quanto mais para nós, que outra hora fomos gentios e que o batismo nos ligou a Jesus Cristo e nos fez eleitos ao céu pelo batismo. Imagine se existe algum de nós que ora fomos gentios e hoje batizados, se nós não tivermos a fé no nosso coração. Se nós não cremos em Jesus Cristo, se nós não cremos que Ele é Deus, se nós procurarmos ouvir Sua palavra, se nós não formos obedientes e tementes ao Senhor, como Abraão o foi. Imagina o que é que não vai acontecer conosco, meus irmãos. Lá em São Mateus, logo no finalzinho, no capítulo 16, Jesus vai dizer aos seus apóstolos e diz para mim e para você: aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Entenderam? Então nós temos que pedir a Deus fortaleza, discernimento. Nós temos que pedir a Deus uma disponibilidade para que Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, aumente a nossa fé cada vez mais e mais. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, até para que a nossa fé seja firme e forte em Jesus, nós temos que pedir com humildade, clamar ao Senhor: aumenta a minha fé, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé, Senhor, mas aumenta mais e mais a minha fé. Lembra quando o padre ergue Jesus na Santa Missa e nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então nós temos que ter essa dinâmica com Deus. Nós não fomos o povo eleito de Deus, mas nós podemos pedir a Deus para Ele aumentar a nossa fé para sermos salvos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que clamar para não estar de fora do reino de Deus. Nós temos que implorar a Jesus Cristo clemência, piedade, misericórdia. Nós temos, amados irmãos, que procurar crescer espiritualmente, de crescer na nossa humildade, de deixarmos de ser soberbo, porque Deus resiste aos soberbos. Ele expulsa os orgulhosos e deixam eles de mãos vazias e dá tudo aos humildes, como deu a nossa mamãe do céu querida, Nossa Senhora, que inclusive a escolheu para ser mãe dele, para que ele pudesse gerar, né, em Maria, que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, pudesse gerar em Maria o corpo sacrossanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que ser humilde, temos que pedir a Deus fé. Amados irmãos, depois que nós estivermos cheios desta fé, aí então a gente se põe ao serviço do nosso irmão, ao serviço do nosso irmão, que é o que configura o próprio Deus, que está ali o Espírito Santo, que é templo de Deus. O próprio São João, o evangelista, ele diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, porque é impossível amar a Deus a quem não se vê, sem antes amar o irmão a quem você vê. Não é verdade? Então, quando nós pedimos a Deus a fé, quando nós estivermos crescendo na fé, possa ter certeza que nós vamos desempenhar o serviço ao nosso próximo, desempenhar o serviço à Igreja de Jesus Cristo. Onde que está isso, Heron? Você viu isso ontem no Evangelho de hoje? Você não está voando? Lembra, no Evangelho de hoje, Jesus, quando entrou na casa de São Pedro, primeiro Papa, ele tocou na sogra de Pedro, que estava com febre, e naquele momento que Jesus tocou, ela ficou curada. E foi que ela foi fazer então? Imediatamente ela se levantou
e pôs-se a servi-lo. E foi servir a Jesus. Então, por meio da gratidão que cada um, a alma de Deus tem que ter a Ele, por meio da gratidão nós começamos então a servir ao nosso semelhante. Com amor. Sem interesse. Sem esperar nada em troca. Sem querer se aparecer. Sem querer se vangloriar. Sem querer se exaltar. Sem querer status. Sem desejar estar sendo conhecido por fazer tamanha coisa, né? Sem querer holofortes. Amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Muitos de nós estamos fazendo caridade e estamos querendo holofortes, conhecimento. Cuidado, muito cuidado mesmo. Tenham muito cuidado, amados irmãos. Amados irmãos, para finalizar este entendimento, vamos pedir a Deus a humildade desse centurião. Vamos pedir a Deus a fé desse centurião. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê disponibilidade de servir, como deu a sogra de São Pedro, apóstolo. Vamos pedir a Deus que por meio de nossas ações, de nossas atitudes, nós podemos expulsar o mal da nossa vida, exorcizar de uma vez por toda o pecado, exorcizar de uma vez por todo o orgulho, a maldade, exorcizar a inveja, a ingratidão, exorcizar o fuxico, a mentira, exorcizar tudo que for de mal da nossa vida por meio de nossas ações, exorcizar do nosso meio, do meio da nossa família, do meio da nossa comunidade. Amém, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.